As cinco linguagens do amor, Gary Chapman, capítulo 2. Deus fala a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. E aqui ele vai falando sobre uma situação de um rapaz que ele conheceu, que contou como foi a conversão dele. Ele chegou na igreja lá e ele começou a ouvir o pregador falando: olha, Deus conhece você, Deus ama você, Deus quer ouvir você. E a mensagem do pregador foi entrando no coração dele e ele foi sentindo amado por Deus, porque o pregador ele começou a falar a respeito do coração de Deus como pai para o seu filho. Aquilo que vale para o nosso relacionamento no âmbito humano também é válido para o nosso relacionamento com Deus. O que Deus usou para chegar até aquele calouro sem Cristo foi uma série de palavras de afirmação. Helben lembrou-se das palavras do seu pastor, que dizia: Deus continuará a amá-lo mesmo quando todos lhe derem as costas, todo mundo é importante aos olhos de Deus. Para seu coração, aquelas foram palavras vindas de Deus. Tocaram o mais íntimo de seu ser, sabia que Deus o amava e que desejava relacionar-se com ele. Assim que se aproximou de Deus, seu primeiro desejo foi expressar-lhe amor. Para ele, a melhor forma de fazê-lo era por meio das palavras de afirmação. Ele afirmaria o amor de Deus para os outros mediante o poder da palavra falada. Todas as palavras de Deus afirmam o valor do ser humano. No Novo Testamento, Deus também afirma o valor do homem. Ao citar, por exemplo, lá, quando cita o salmista, o escritor de Hebreus diz que Deus fez um homem um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroou. Então, o tempo todo Deus está falando como nós somos uma geração eleita, sacerdote santo, como nós somos escolhidos, amados. Ele não apenas nos fez nascer, ele quis que nós nascêssemos. Ele projetou todos os dias de nossa vida, foram escritos no livro dele, ainda que nenhum deles existisse. Então, o que acontece? Todas essas palavras de amor vão encher o coração, logicamente de todos, mas de uma pessoa que tem como palavras de afirmação, isso aí é um transbordar. As palavras divinas de encorajamento. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E 13. Tornarei com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. As palavras de encorajamento de Jeremias. As palavras de encorajamento de Jesus. Em João 5:24, Jesus falou o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, durante toda a Bíblia, você vai lendo a palavra do Senhor e você vai ouvindo essas palavras de afirmação sobre as nossas vidas. E é onde a gente pode ver uma pessoa que tem como palavras de afirmação na Bíblia, que essa era a linguagem de amor, que falava, expressava e também recebia, era Davi. Davi, né? Deus chegou a falar sobre ele: olha, Davi é um homem segundo o meu coração. E Davi, correspondendo a esse amor, ele escreveu vários salmos. A maioria dos salmos foram escritos por Davi. E você vê ali como ele refletia a linguagem de amor dele, as palavras de afirmação. E você vê lá, quando ele estava angustiado, ele falava, ele escrevia. Quando ele estava alegre, sim, mas sempre ele se direcionava para o Senhor. Pode ver, mesmo no capítulo que ele está lá: Senhor, estou angustiado, blá blá blá. No final do capítulo, ele vai dizer alguma coisa como: mas eu confio na tua força, mas eu espero em ti, tu és a minha segurança, o meu refúgio, e por aí vai. Em resposta ao amor divino, Davi sempre usou as palavras de afirmação para se comunicar com Deus. No entanto, as palavras de afirmação não são a única linguagem do amor de Deus, e muitos cristãos da atualidade responderiam de outra maneira a pergunta: como você devolve seu amor a Deus? Seu método de adoração e de expressão de amor a Deus não se concentra em palavras, mas no tempo que dedicam a Ele, e isso nos leva à segunda linguagem do amor de Deus, que é o tempo de qualidade. Vamos embora, vamos lá para o próximo capítulo. Valeu, partiu!